aniversário do neném do Lavo. Eu te faço um convite. Pois é, rapaz. É muita coisa, né? Muita coisa. Eu Minha festa de vez em quando eu não consigo. Passa muito rápido hoje. Um ano já, pelo amor de Deus. Muita coisa. Uma ótima noite a todos. Hoje já começo pedindo aí desculpa, a voz está bem sumida, mas nós estamos aqui iniciando o programa O Evangelho no Ar. Estamos aí encerrando o nosso compromisso de divulgar o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. A gente encerra nosso trabalho hoje com o professor Carlos Luiz Raimundo, falando sobre o pensamento e sua influência, a causa no suicídio. Boa noite, Carlão. Boa noite. Mais uma vez é um prazer muito grande estarmos juntos e que Deus nos abençoe e nos inspire no trabalho de hoje. Já lembrando que semana que vem teria mais um programa dentro do setembro, mas nós vamos estar transmitindo a palestra inicial, que é com a Ana Denigres, lá da Feira do Livro Espírita de Volta Redonda, que começa a Semana Espírita do Livro, no próximo domingo. Então a gente vai transmitir essa palestra, ok? Hoje nós vamos falar então sobre a importância da gente vigiar os pensamentos, né, Carlos? Isso, perfeito. Começa tudo aí, né? O quanto é importante o controle do nosso pensamento, né? A gente inicia com a leitura do nosso livro Fonte Viva, já conclamando, pedindo, convocando, chame a família, faça conosco o Evangelho no Lar, ok? Carlos, você faz a leitura e comenta, por favor? Prazer. Então, a página de abertura do livro Fonte Viva, psicografia do nosso querido Chico, autoria de Emmanuel, o capítulo 119, Eia agora. Eia agora, vós que dizeis amanhã. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Agora é o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido, a dificuldade estará maior, a moléstia terá ficado mais grave, a ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida de extensão. O problema talvez surja mais complicado. A oportunidade de ajudar não se fará repetida. A boa semente plantada agora
é uma garantia da produção valiosa no porvir. A palavra útil, pronunciada sem detença, será sempre uma luz no quadro em que vives. Se desejas ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora, para que a bênção de teu concurso fraterno responda às necessidades de teu irmão com desejável eficiência. Não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor. Não te mantenhas na expectativa inoperante quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia tem gosto de fel. Eia agora, diz no Evangelho, na palavra apostólica, adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar do Senhor. Esse título é bem interessante, né? Eia agora. Eia é um termo que normalmente os mais novos desconhecem completamente, né? Mas eia significa avante, siga, né? Não pare. Tem menino como nós que fomos assim de roça, eia a gente falava com o cavalo, com o burro, né? Para ele seguir em frente, né? E de uma certa maneira, meus irmãos, nós muitas vezes nos parecemos com animais, né? Porque muitas vezes nós empacamos também, né? Não é verdade? É interessante essa lembrança de Tiago. Alguns apontamentos aqui que nos chamam a atenção é dizer que um termo que se usa muito hoje, em todas as classes, em todos os lugares e tal, né, que é a tal da procrastinação, ou seja, de deixar para depois, da gente não aproveitar o tempo presente, o agora, a gente está sempre adiando. E aí Tiago vem nos chamar a atenção para esse ponto, e Emmanuel, com toda a maravilhosa poder de síntese dele, ele diz que agora é um momento decisivo para fazer o bem. Você não pode deixar para amanhã. Amanhã, provavelmente, um amigo terá desaparecido. Quantas vezes acontece isso, né? Vamos fazer uma visita para fulano, não sei o quê, e tal, e a gente vai protelando, quando fica sabendo, fulano morreu, fulano mudou-se. Fulano suicidou-se. Ou suicidou-se. Eu vi isso, cara, como é que tem ligação com o nosso tema de hoje? É verdade. Então a gente não pode perder essas oportunidades. Diz ele ainda, né? A moléstia terá ficado mais grave. Quantas vezes a gente encontra pessoas que estão passando mal, aí amanhã eu vou, ou na segunda-feira eu vou, e não procura o socorro médico, e quando vê a situação está tão grave que não tem muito mais recursos para se fazer. Ele diz ainda, né? A boa semente plantada agora é uma garantia da produção valiosa no porvir. Então você tem que plantar agora, nesse momento, enquanto você está tendo as oportunidades para poder, além da semeadura, você poder regar, você poder cuidar e tudo mais, que aí você vai ter uma colheita mais produtiva depois. Diz ele ainda, se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora para que a bênção do teu concurso fraterno responda às necessidades do teu irmão com a desejável eficiência. Isso aí nos faz lembrar uma historieta que eu li há muitos anos, em que uma pessoa chegou numa casa espírita solicitando uma ajuda. E aí a pessoa falou, olha, mas hoje não é dia da gente fazer isso e tal, pode voltar na segunda-feira? E aí a pessoa falou, mas como é que eu vou viver, como é que eu vou alimentar meus filhos no sábado e no domingo? A fome não pode esperar. E aí, mas não, hoje não temos condições e tal, sabe? E aí a pessoa insistiu mais um pouco, e aí o nosso companheiro lá da casa disse que não tinha mesmo o que fazer. Bom, aí na segunda-feira, quando foram procurados, aí a senhora falou, olha, sinto muito, mas
O meu filho, quando eu cheguei em casa, ele ficou desesperado com a situação e ele saiu com a faca, acabou assaltando e por isso hoje ele está preso. Então, muitas vezes, se a gente deixa para depois, a gente acaba complicando muitas vezes a situação. E mais um pontinho aqui, só para a gente não perder a chance, dizer assim, adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar do Senhor. Cada um de nós temos um tempo aqui no nosso planeta, e se nós pudermos fazer o melhor possível, agora, nesse momento, sem tardança, como o Tiago disse. É isso. Carlos, nós espíritas somos reencarnacionistas e a gente sabe que a espiritualidade coloca na sua porta, no seu caminho, porque é ali que você tem que fazer. Se a gente pudesse, naquele momento ali que está negando, rever vidas passadas lá, a gente maltratando, ferindo, deixando servir aquele irmão, e a espiritualidade fez com que tudo, ele hoje, nessa reencarnação, viesse de novo, para você reparar o dano do passado, aí você nunca mais deixar de ajudar ninguém. É verdade. Porque é isso, não é ou não é? É isso mesmo. São as oportunidades. São as oportunidades que nos são oferecidas. E se nós pudermos aproveitá-las no bem, fazendo bem, é o ideal. Eu vim domingo nessa casa, domingo de manhã, para fazer os acertos aqui, os sons, as coisas, preparar tudo. Aí bateu um senhor aqui na porta. Me viu aqui entrando, antes que ele veio pedir. Ah, não tinha ninguém aqui, eu fui lá na dispensa, fiz uma cesta básica. Aí eu, claro, acabei em casa tirar a nota anotei, depois avisei o Francisco, que é o nosso presidente da casa, que está até aqui com a gente aqui, que ajuda aqui, avisei as pessoas responsáveis, mas eu não adianto, vou pegar. Se depois der problema, vai ser para mim. Mas é agora. Pelo menos a pessoa saiu daqui aliviada, né? É agora, a gente não pode adiar não. E no caso do suicida, quantos irmãos que nos dá uma dica, que se mostra, e a gente fala, depois eu vou lá visitar o Carlão, depois eu vou lá visitar o Totti, não, depois eu ligo pro Totti, e não liga, aí depois recebe a notícia, Totti suicidou. Caramba, eu ia lá. E talvez, se você fosse dar sua mensagem, ele deixaria de suicidar. A gente vê naquele livro no filme, o livro dos Espíritos, o cara lá, né, recebe o livro, o filme do Kardec. É por aí. É agora a oportunidade. E a espiritualidade coloca na nossa mão, na nossa frente, na nossa porta, aqueles a quem devemos, aquilo que nós temos necessidade de reparar algum dano. Ou seja, sirva, faça o bem sempre. Nunca adie, agora. Tem uma passagem de Jesus com o jovem rico, o Divaldo, que conta através de Amélia Rodrigues, que fala, agora, eu não vou contar para não estender, mas procure saber, é lindo, muito lindo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos iniciar hoje o capítulo 11, que é fabulosíssimo, amar o próximo como a si mesmo. É chamada Lei Áurea, regra de ouro, que está em todas as religiões, só que com uma linguagem diferente, mas o recado é o mesmo. Todas as religiões estão ali, fazer ao próximo o que gostaria que ele fizesse. Está no budismo, está em todas. Que é o mandamento maior. Meu jovem, obrigado. Poupá-lo. Agora. Pois é. O mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe essa questão. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que queirais
que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. O reino de Deus, o reino dos céus, é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-se-lhe um que devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meios de os pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para o pagamento da dívida. O servidor, lançando-lhe aos seus pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou ir e lhe perdoou a dívida. Este servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo e foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu lhe havia perdoado tudo o que me devias, porque me pedistes. Mas estava desde então no dever de também ter piedade de teu companheiro, como eu fizera de ti. E o Senhor, tomado de cólera, entregou os verdugos para que tivessem até que ele pagasse todo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas dos vossos irmãos, houveram cometido contra cada um de vós. Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Obrigado, cara. Então, fazendo um gancho com a sua página, e agora, fazer o próximo que gostaria, faça o melhor que se pode. Né? Faça o que gostaria que te fizesse. Se coloque no lugar do outro. Ou melhor, pense que o outro é Jesus. O que você faria se fosse Jesus? Faça. Porque Jesus não fala isso. Te dei de comer, te dei de beber. Aí pergunta ele: Mestre, mas quando foi que... Né? Quando foi que fizemos isso para ti, né? Tá. Quando fizesse, um dos pequeninos. A mim que eu falei isso. É isso. Então essa troca, que é quando nós fazemos para algum dos nossos companheiros, nossos semelhantes, o nosso próximo, nós estamos fazendo para Deus. Porque para nós mesmos nada fica. A não ser o bem que nós praticamos. Quer ver eu te agradar? Quer ver eu te agradar? Fazer um bem para o seu filho. E você faz um bem para que vai agradar quem? O pai. Olha só. Não é isso? Quando querem me agradar, se faz um bem para o meu filho, para minha filha, eu vou ficar feliz. O pai não fica. Como você falou, sabiamente. Quer agradar o pai? Faça bem. Manda um abraço para tua mãe, para economizar a garganta, por favor. Então nós temos Adenir Pereira, Marcelo Silva, Denise Benedetti, Sônia Conte. Para falar nisso, a minha irmã, Sônia Conte, parabéns, mais um aniversário dela, né? Parabéns. Que Deus abençoe, que Deus dê muitos anos de vida. E eu quero trazer um dia aqui para nós fazermos um bate-papo. Vou marcar. Vera Lúcia Nunes, Eneida Jabur, Ellen Thomas, Valmir Bazotti, Anderson Afonso, Ivan José Brum, Glória do Vale, Flávia Arieira, Adelaide Sepulti, Bruno Braga, Daniele Sá, Ana Cláudia, e é isso. Sim. A nossa irmã Ellen Thomas, acho que está na Austrália, nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Ela é de longe, Uma amiga lá, ela curtiu ver o evangelho lá, da Austrália, alguma coisa assim.
abraço a todos, né? Abraço a todos. Né? Então é hora da gente fazer a nossa vibração e depois continuar com o programa. Copinho d'água. Isso, copinho d'água aí do lado. Que essa água também possa trazer a medicação para a sua garganta, para a sua recuperação. Com certeza. Eu vou fazer a prece, né? Depois que eu puder, eu passo para o Carlos tocar o programa aí. Então nós vamos elevar o pensamento hoje, claro, pedindo a Jesus muito pelos os nossos entes queridos, nossos familiares. Que Jesus envolva todos no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia. Que Jesus envolva nosso lar na sua bondade, no seu amor, para que seja envolvido com muita luz, com muita paz. Pense nos seus lares, nos seus familiares. Peça a Jesus por eles nesse momento. Vamos pedir pelos governantes, vamos pedir pelos irmãos que ferimos, que machucamos, nesta e em outras vidas. Vamos pedir pelos que estão nos presídios, nos cárceres, nos hospitais, nos leitos, no frio, na fome, na miséria. Pedir pelos irmãos que fizeram e sofreram a escravidão, o holocausto, as guerras. Pedir pelos irmãos que nós prejudicamos nesta e em outras vidas, que Ele possa nos perdoar. E vamos pedir, vamos clamar de joelhos, se possível, a Deus, nosso Pai, a Jesus e a Maria, pelos nossos irmãos suicidas. Ó Mãe Maria Santíssima, que as nossas preces nesse momento, essas vibrações possam chegar aos vales de dores, de sofrimento, de desespero desses nossos irmãos. Que as nossas preces possam ser uma luzinha, Pai, de esperança nesses corações. Que possa ser uma gota de esperança, de força, que seja um lenitivo, Pai, para aliviar as dores desses nossos irmãos. Ó Mãe Maria Santíssima, sabedores do seu trabalho, junto a esses irmãos, a sua caravana que Celina leva à frente, pedimos que se junte às forças possíveis e impossíveis, porque para o Pai nada é impossível, para que a gente possa envolver esses nossos irmãos, nossas preces. Que a gente possa envolver também, Mãe, os que estão pensando em suicídio. Para que possa mudar de sintonia, de pensamento, de vibração. Que as nossas preces possam tocar no coração desses irmãos. E assim te agradecemos, Mãe. Agradecemos aos amigos espirituais, os trabalhadores da Seara de Maria e de Jesus, que trabalha junto a esses irmãos. Nosso muito obrigado. Sempre toca muito aos nossos corações quando a gente fala dessa questão do suicídio. E nesse momento que a gente vai analisar aqui alguns pontos, vamos lembrar, meus irmãos, que o pensamento é tudo. É uma coisa que nós ainda estamos muito longe de poder entender esse mecanismo, essa coisa maravilhosa que é o pensamento, né? Tudo começa e termina dentro da sua mente. Tudo que você dá poder, terá poder sobre você, se você permitir. Essa é uma assertiva que todos nós, em qualquer circunstância da nossa vida, devemos sempre pensar bem. Ou seja, o nosso pensamento é a força motriz, porque é uma coisa interessante lembrar, por exemplo, quando a gente pega a pergunta 460 do Livro dos Espíritos, porque normalmente a gente fala muito na 459, né? Isso. Interfere os espíritos em nossos pensamentos, em nossas vidas, né? Em nossos atos.
Então os Espíritos afirmam, muito mais do que imaginamos, que de ordinário são eles quem nos dirigem. Então, nas perguntas 460, se nós temos pensamentos próprios e o outro que nos são sugeridos. E aí tem uma observação ali que normalmente a gente passa por cima dela, dizendo, vossa alma é um espírito que pensa. Essa é uma observação que muitas vezes a gente fica sem entender muito claramente. Esse espírito que pensa, porque nós pensamos o tempo todo, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Lembrar que o espírito não dorme. Lembrar que quando nós somos desprendidos do nosso corpo, nós continuamos a agir. Nós continuamos libertos do corpo físico, nós temos as nossas atividades. Então, lembrando ali, né, que não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo. E aí vem um detalhe bem importante também, né, que frequentemente bastante contraditórios. Ou seja, é uma guerra que existe dentro de nós, daqueles que são nossos pensamentos, daqueles que são sugeridos. E muitas vezes nós não sabemos como fazer essa distinção entre um e tem outro. uma imagem que ilustra um pouquinho, né? Fica assim, 459. Ficam falando bem ali do lado e do outro lado. Os dois, né? Aí lembrar aquela velha assertiva, né? Quando o jovem índio, foi consultar o pajé, né? E falou, pajé, eu tenho muitos pensamentos e tal, né? Me explica isso. E aí o pajé foi falar para ele, que normalmente nós temos 2 lobos dentro de nós. Um lobo, ele quer muitas vezes a nossa desgraça, porque ele nos incita ao mal. E o outro lobo, ele quer o nosso bem. Ele nos incita a praticar, a fazer boas ações e tudo mais. E aí o jovenzinho pergunta, né? E qual vencerá? E ele diz, aquele que você alimentar. Então, na medida que nós conseguimos fazer isso, lembrar que os seus espíritos estão aqui próximos de nós, muitas vezes nos incitando ao mal, nós também temos uma gama de companheiros espirituais que estão aqui para nos induzir para o bem. Então, na medida que nós conseguimos fazer essa distinção entre aquilo que é bom para nós, aquilo que vai nos trazer futuro, aquilo que vai aliviar as nossas faltas cometidas em encarnações passadas, aquilo que vai fazer com que nós produzamos para o bem, que é a missão de cada um de nós, a missão do espírito encarnado é fazer o bem. Então, nós precisamos atentar para esses detalhes. Cara, tudo começa no pensamento, como você falou. Isso. Ou seja, temos que vigiar muito o pensamento, analisar os pensamentos, porque a gente não para pensar. Henry Ford, criador da Ford, ele estava fazendo assim, pensar deve ser muito difícil, porque poucos os fazem. Isso mesmo. A gente não pensa, a gente age por impulso, né? Isso mesmo. Muitas vezes quando você vê, você já fez. Então, se você parar um pouquinho, refletir um pouquinho, né? É por isso que o Chico Xavier aconselhava de vez em quando, né, um copo d'água, né? Você colocar um copo d'água na boca e esperar um pouco para ver o que vai acontecer. Uma das coisas que eu me lembro dos ensinamentos que eu recebi da minha mãe, que, como eu disse, né, nós somos meninos assim de roça. E de vez em quando a gente voltava da escola com os pés enlameados, né? A gente voltava com os sapatos enlameados e tal. E a gente queria tirar lama. Aí minha mãe falou, não, deixa, né? Deixa aí, amanhã você limpa. Aí a gente pensava que no dia seguinte ia ser mais difícil, mas não. Uma vez no dia seguinte bastava a gente bater com o sapato na parede, que a lama que tinha secado, ela se esborrachava, então se quebrava toda. E é assim também a vida. Se a gente analisar direitinho e nós deixarmos um pouquinho mais. E aqui, alguém pode ir lá pensar, mas a mensagem diz que nós devemos fazer agora. Mas é o bem. O bem é que você não pode deixar para depois. O pensamento, a análise e tudo mais, você deve fazer naquele exato momento, mas se você vai tomar alguma atitude, aconselhamos sempre a não tomar nenhuma atitude com a cabeça cheia, né? Com o sangue fervendo, porque um segundo
que nós produzamos alguma coisa de negativo, poderá refletir por centenas de anos na nossa vida futura. Kardec fala isso aí, né? Uma coisinha pode, né? Isso mesmo, né? Então, a gente, lembrando o Mestre Jesus, orai e vigiai, Isso né? mesmo. O pensamento. Esse pensamento do Lao Tzu, eu acho um dos primores, né? Vigie seus pensamentos, eles se tornam palavras. Vigie suas palavras, elas se tornam ações. Vigie suas ações, elas se tornam hábitos. Vigie seus hábitos, elas se tornam seu caráter. E vigie seu caráter, ele vai dizer o seu destino. Embora isso aí tenha mais de 1500 anos, né? A gente vê como é que é interessante, como é que é profundo para os dias de hoje. As pessoas hoje têm muita pressa e muitas vezes elas acabam se perdendo nisso tudo. Ia falar alguma coisa aí? Não. Só lembrar, quando Kardec, na pergunta 461, ele nos orienta, quando ele faz a pergunta, né? Como é que nós podemos fazer a distinção, e eu vou me permitir pegar aqui, pergunta 461 do Livro dos Espíritos, como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? A maior parte das pessoas não sabe como é que fazer isso. E os Espíritos nos ensinam dizendo, quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. O pensamento próprio são, em geral, aqueles que ocorrem no primeiro momento. Ou seja, aquele primeiro impulso, muitas vezes, é nosso. Então, muitas vezes, se nós refletirmos, nós vamos poder mudar de ideia. Agora, se nós não refletirmos, né? Se nós não reflexionarmos sobre esse nosso pensamento, nós poderemos estar cometendo graves equívocos. Ou seja, vem aquela consciênciazinha, fala com a gente, mas rapidamente vem os nossos irmãos e Isso. E a gente acaba dando trela para o outro. A pergunta 621 do Livro dos Espíritos é muito clara quando ele diz, né? Onde está escrita a lei de Deus? Ou seja, todos nós, no momento lá da nossa criação, como espíritos simples e ignorantes, nós já trazemos impresso no nosso espírito a lei de Deus. Então, de uma certa maneira, através até da questão do instinto, nós já sabemos o que é bom, o que é mal, o que é bem e o que é mal. Nós já sabemos disso. Então, basta que a gente siga as nossas boas intuições, que vão ser emanadas dos nossos mentores espirituais. Mas se nós formos espíritos bons, porque é outra questão também, né? Como é que nós vamos saber se o primeiro pensamento é bom ou é ruim? Aí Kardec também nos fala isso, né? Que vai depender da qualidade do espírito. Vai depender de como é que nós somos. Vai depender das nossas faculdades morais. Ou seja, os pensamentos vão vir e voltando àquilo que nós já falamos aqui, vê uma ideia, vê se é bom, vê se você gostaria que aquele pensamento, se você agisse daquela forma com o outro. Foi a leitura de hoje. É a leitura de hoje, verdade. Fazer uma plano. Vê aquele pensamento, vê o pensamento bem, vê o pensamento. Então, é bom, vai ser agradável. E se eu fosse o outro, eu gostaria de ouvir isso, eu gostaria que fizesse comigo. Então, não é bom. Ou seja, então, elimina isso e siga o outro. Isso mesmo. Como uma das frases do Chico Xavier, né, que foi apresentada aqui, que a nossa mente é como uma antena. Você vai captar de acordo com a sua sintonia, o bem ou o mal, dependendo de como é que você pensa, dependendo de como nós, da mesma maneira que nós temos no radinho lá, né, tal, o botãozinho lá para você mudar a sua faixa, a sua frequência, assim também é o nosso pensamento. Se nós soubermos utilizar essa válvulazinha para a gente mudar a nossa sintonia, nós vamos sempre acertar nas nossas ações. A história do índiozinho que você contou do cacique, ou seja, alimentar a nossa mente com coisas boas, leitura, prece, música, coisas sadias.
Isso mesmo. Uhum. Muda, sair dessa frequência desse mundo aí material, senão você vai estar no meio. Isso mesmo. Lei de afinidade. Então, outro dia, eu fiz uma palestra para um grupo de crianças, já tinha algum tempo já que eu não falava, né? Gurizinhos, acho que o mais velho lá devia estar na faixa dos 9 anos. Bacana. E aí, me chamando de tio, né, e tal, né? Eu falei, então mais para avô de vocês, né, e tal. Mas foi interessante, eram 20 e poucas crianças, e depois que eu falei uns 10 minutinhos, porque criança não dá para cansar muito, né? Falando acerca do comportamento, acerca do respeito aos pais, do respeito às leis, do respeito à disciplina da escola e tudo mais, né? Perguntei, agora vocês podem fazer perguntas. E aí a primeira pergunta dele é o seguinte, mas nós somos obrigados a obedecer? Aí eu falei assim, bom, quem aqui frequenta alguma religião? Aí todo mundo levantou. Aí tinha evangélico, tinha católicos e tal, sabe? Muito bem. Então todo mundo aqui, eu posso falar abertamente, todo mundo aqui acredita em Deus. Vocês acreditam que Deus teria feito alguma coisa que fosse ruim para nós? Aí a resposta unânime, não. Né? E eles gritam com muita força mesmo, né? Não, né? Então, tá bom. Então, as leis que Deus criou foi justamente para isso, para nos beneficiar. Então, é como se você tivesse uma conduta, uma linha de conduta. Se você andar dentro daquilo ali, você vai se dar bem, vai acertar tudo. É por isso, então, que muitas vezes nós vamos ver pessoas que acabam perdendo as suas existências, perdendo oportunidades, fazendo uma série de coisas negativas, porque elas simplesmente saíram desse trilho, saíram dessa linha de conduta que Deus ofereceu para nós. E aí depois eu falei para eles, né, olha, tem determinadas coisas que a gente tem que aprender. Vocês procurem escolher direitinho o filme que vocês vão ver, porque muitas vezes a gente sofre influenciação dos filmes. As músicas que nós vamos ouvir, procure ouvir música que possa fazer alguma coisa crescer de bom dentro do coração de vocês. Música que traga uma mensagem de paz, de fraternidade. Isso tudo que eu estou falando aqui, eu falei numa linguagem adequada a eles. Aqui, nesse momento, eu estou usando a linguagem que eu usaria com os adultos. Mas lá, eu sou pedagogo, então a gente tem essa oportunidade de aprender a lidar com essa garotada toda. E o fato também, né, de termos tido filhos e termos netos, a gente tem essa experiência de vida. Mas então, mostrando para aquela criançada lá, que para a gente não se deixar influenciar. Se algum coleguinha te oferecer alguma coisa, mantenha os seus pais informados, mantenha a professora informada do que está acontecendo, para que a gente possa seguir um caminho e a gente não vai ter dores de cabeça e sofrimento depois. E você tocou no assunto dos jovens, como está crescendo o índice de suicídio nas crianças. É isso mesmo. Nós estamos ver aí de 15 a 29 anos de idade, né? Cresceu muito o índice de suicídio. Muitos deles pela problemática da própria vida. Muitos deles estão com conflito em casa, muitos deles estão com conflitos internos. Nós temos aí essa insatisfação que muitas pessoas desenvolvem. Temos essas influenciações espirituais aí que parece que elas atingem muito mais a cabeça dos jovens, talvez até pelo fato deles ainda não terem uma maturidade para saber o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado e tal. E o jovem tem muita pressa, e a pressa muitas vezes é que faz com que eles acabam caindo nessas esparrelas todas, né? A gente está muito nesse mundo materialista. A mídia joga muito padrão de beleza, de felicidade. Então a gente é muito influenciado por isso. Então a gente sofre para conseguir isso. E pouco se trabalha para conseguir ser um homem de bem. Pois é. A mídia e esses programas de televisão muitas vezes valorizam demais. Há algum tempo atrás eu estava vendo, nos Estados Unidos, fizeram lá um grupo de meninos lá, de meninos e meninas, né? Que muitas vezes antes dos 18 anos já
alcançarem o seu 1 milhão. Então, como se isso fosse a coisa mais importante. E aqui no Brasil, você vê aí essa garotada que quer fazer fortuna com futebol e muitas vezes acaba não conseguindo. Outras que estão aí agora com esse trabalho na internet, né? A matar uma garotada que quer ser youtuber. Porque tem alguns, e a televisão muitas vezes acaba valorizando demais esse pessoal, mostrando as fortunas que eles ganham. Mas vamos lembrar que alguns deles começaram lá atrás, começaram muitos anos atrás, não é de uma hora para outra. Porque o camarada conseguiu já 100 mil visualizações, 3 milhões, 30 milhões, como se isso fosse uma coisa muito importante e tal. E aí ele vai ter que lutar muito para poder conseguir fazer com que outras publicações dele alcancem esse mesmo número. E aí vem a frustração, aí vem a dor, aí vem o sofrimento, aí vem essas angústias que muitas vezes acabam levando o indivíduo ao martírio, ao suicídio. Uma influência muito forte. Aí vem, como você falou, a frustração. Poxa, eu não sou fulano, eu não vou conseguir ser, então não tem sentido a vida. Então, esse mundo material é muito forte. Isso mesmo, muito forte. Totti, nós temos um grave problema na nossa educação. A nossa educação nos prepara para a questão de vencer. Então, o camarada ele entra na escola para ser o vencedor. E muitas vezes ele não tem condições de acompanhar a sua própria turma. Algumas vezes ele tem determinadas inteligências, e hoje a gente tem falado muito dessa questão das várias inteligências. Então, antigamente falava muito da questão do QI. Hoje a gente sabe que o QI não é tão importante. Eu me lembro bem, sabe, eu sempre falo isso. A maioria dos meus colegas, que eram os primeiros colocados nas séries, quando eu olho para o lado hoje, não olho para trás não, eu olho para o lado e vejo como eles estão, a maioria não conseguiu se firmar na vida. Muitas vezes como marido ou como pai e tal, não conseguiu se localizar ainda. Mas eram os primeiros colocados lá na escola. Então, eu falo com as minhas filhas, com meus filhos, acerca da educação, mostrando que isso aí não é o mais importante. Você ser o primeiro colocado, tirar notas boas, nem sempre. Isso é muito forte, vem lá de trás. Manda um abraço para todo mundo. Vamos lá. Bia Monteiro, Juliana Delgado Alves, Jurílio Filho, Arthur Rezende, Adriana Conte, outra irmã, Daiana Delgado, Rosimério Basotti, Marli Medeiros Gonçalves, Marcos Vinícius Carvalho, Alba Valéria Gonçalves Delgado, Edmundo Amorim e Sabata Reis. Nosso abraço, muito obrigado por estar nos acompanhando, é um prazer muito grande. Então eu estava falando, Carlão, essa coisa do ser e do ter é antigo. Lá da Grécia Antiga já havia isso, que se criaram, que na vida você tinha que ter tudo, gozar a vida, tudo. A concepção de uma vida só. Se eu tenho uma vida só, eu tenho que ser feliz, então eu tenho que ter tudo, tenho que fazer tudo. Aí depois vem Diógenes foi chamado de cínico, porque ele veio falar que não precisava ter, tinha que ser. Que ele estava com uma lanterna, nu, procurando um homem íntegro. Né? Ele vestiu só com um bico assim, e andava com a lanterna na Grécia Antiga procurando um homem integral, um homem bom. Então essa coisa é muito antiga. Se criou isso, então as pessoas procuram, né? Ficam correndo atrás das coisas materiais, criam essa coisa e sofrem, porque não conseguem. Então, voltando à questão que eu estava falando da educação, a nossa educação ela prima por isso, de você ser os primeiros colocados, de você ter o melhor emprego, o melhor salário e tudo mais. E se esquece que eu acho que o mais importante, o fundamental, seria o indivíduo ser feliz. Tem um vídeo que rola aí acerca da questão da felicidade de Harvard, não sei se você já viu, não vi. É bem interessante, mostrando que um curso que foi idealizado lá por um dos professores, e esse curso alcançou uma
uma estupenda frequência de aluno, porque todo mundo quer saber como é que pode ser para ser feliz. E um dos aprendizados é justamente isso aí. Para ser feliz você tem que se desprender daquilo que te amarra, daquilo que te prende, daquilo que te faz sufocar. Isso é o ensinamento de Buda. Desapego, né? Desapego. Um dos 4 pilares de Buda é o desapego. É isso mesmo. Mas o Jesus lá atrás já deixou bem claro para a gente, né? Vá, vende tudo que tens, dá para os pobres, depois vem e segue-me. Ou então para o outro jovem, né? Que falou, deixa lá enterrar meus pais, quer dizer, o apego aos pais lá. Então deixa aí os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Então essas as observações. Aí vem Kardec também, com o Chico, Isso. e coloca, o mais rico é o que tem menos necessidade. Isso mesmo, né? O mais rico é o que tem menos necessidade. E Sócrates já falava também lá atrás sobre isso, né? Ele ia no mercado e na feira não compra para Sócrates, por que isso? Você nunca compra nada, porque não tem necessidade de nada. Pois é. Gandhi também fez a mesma coisa, né? Com relação a isso, mostrando que o mais importante, alguém quando chegou, né, mas você só tem isso, né, na casa dele, então, mas eu só preciso disso, né? Um banco, uma mesa e uma cama, não sabe de mais nada. Ou então da viagem que ele fez, né? Mas você não vai levar mais nada, é só isso que eu preciso. Então as pessoas precisam aprender a essa questão do desapego, a ver que o mais importante, fundamental, é aquilo que vai na sua alma. É isso que nós vamos prestar contas a Deus. Ou seja, lembrar que nós somos espíritos com passagem aqui pela Terra. Isso. Que isso daqui não é o nosso mundo, isso daqui não é o nosso final. Aliás, hoje de manhã eu ouvi isso, né, numa preleção, em que o palestrante dizia o seguinte, para você colocar todo dia de manhã, você olhar para o espelho e falar assim, eu estou diante de um ser espiritual com uma experiência carnal. E que essa experiência ela vai terminar, ela tem data para terminar. Então, na hora que nós tivermos essa compreensão que nós temos uma data para a gente sair daqui, sair desse cenário e voltarmos para a vida espiritual, que é a nossa vida verdadeira, eu acredito que muitas coisas vai melhorar, sabe? Muitas situações que nós passamos, nós vamos sofrer menos. E a questão, só chamando aqui, a questão de muitas pessoas que acabam cometendo suicídio, é porque muitas vezes não sabe esperar um pouquinho mais. Tem que ter um pouquinho de paciência, aguardá-las um pouquinho, porque quem sabe a solução do seu problema está chegando. A gente lembra de Jesus. Jesus deixou aquela máxima dele: buscai primeiro o reino de Deus. Isso. E o mais será lhe dado por acréscimo. Isso mesmo. A primeira coisa que a gente tem que trabalhar é o lado espiritual, é o crescimento espiritual. É isso, mas as pessoas só querem o material. Né? Colocou a frase de Buda aí, Francisco, pra gente, né? Nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano como o próprio pensamento. Então, vigie os pensamentos, tudo por aí. Vamos começar a dar, porque já está chegando a nossa hora, vamos começar a dar os remédios, então, para a gente continuar. Oração, né? A própria doutrina, hora da oração. Acredito, Totti, que nós temos, acredito que nós temos aí três grandes remédios, né? O primeiro é mantermos a vigilância. O vigiar e orar orientado por Jesus. Então, vigiar e orar. Manter-se vigilante com relação a esses pensamentos, fazer a distinção, porque os bons amigos espirituais só vão dar para nós bons pensamentos, eles só vão dar boas orientações. Então, nesse texto que os senhores estão vendo aí, que nós vimos lembrar, né, Buda, né? E esse agora, pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos. Então, aprendermos a orar, aproveitar as oportunidades que nós temos para orar. Então, por exemplo, pela manhã, sabe, agradecer a Deus a noite que você teve e pedir a Deus que te dê um bom dia. Na hora do seu almoço, agradecer a Deus a refeição que você está tendo. Quantos milhares ou talvez milhões aqui no próprio Brasil não vão ter uma única alimentação decente.
à noite, quando a gente for dormir, agradecer a Deus o dia que nós tivemos e pedir a Deus que durante a noite, nós, ao nos desprender do nosso corpo físico, nós possamos ir para as escolas espirituais para aprender, ir para os hospitais da espiritualidade para sermos tratados espiritualmente, irmos encontrar os nossos amigos que muitas vezes estão precisando da nossa presença, do nosso apoio, porque nós podemos fazer as visitas, né? E então a oração, o vigiar e orar é fundamental. Ele coloca bem claro, pelo concurso da prece, vem sustentar as suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Isso. Então a oração é um santo remédio. É um remédio de graça. Qualquer um pode orar e deve orar, só que a gente não ora. Isso mesmo. Né? E assim a gente adquire a força necessária para a gente tocar em frente. Então, a oração é o remédio, sintonizar com músicas boas, a doutrina espírita é um consolador, né, que vai nos dar a certeza que a vida continua, que estou no problema, estou isso, aquilo, vou morrer, vou suicidar, acabou tudo. Verdade. Então, o primeiro remédio é a oração. O segundo remédio, eu diria, conhecer-se a si próprio, né? Conhecer-se. Está lá na pergunta 919, bem claro, conhece-te a ti mesmo. Então, na medida que nós nos conhecemos, a gente vai saber quem somos. E a partir do momento que nós sabemos quem somos, nós vamos saber para onde estão sendo direcionados os nossos pensamentos. Se é para o bem, se é para o mal, como é que nós podemos contribuir para melhorar o mundo. E um terceiro remédio, eu acho que é nunca nos afastarmos daquelas pessoas que possam nos ajudar. Toda e qualquer pessoa que tiver algum tipo de problema, não se isole. Ela tem que ter a coragem de dizer, olha, eu estou aqui, estou precisando de ajuda. Ela tem que ter essa humildade também. E as pessoas que estão próximas têm que reconhecer isso. Insistir. A sua página de abertura, agora. Hermínio Correia de Miranda, Manuel de Miranda, através de Divaldo, ele fala sobre isso. Eles conhecem, nossos irmãos conhecem nossos pensamentos, conhecem nossos gostos e eles afastam aqueles que podem ajudar. Isso mesmo, Tem um trecho no livro, acho que é Sexo e Destino, Sexo e Vida, não me lembro agora qual tudo, em que uma pessoa está para se matar. E aí os espíritos que estão ali para amparar e tudo, para evitar que ele faça isso, ele desce, é um apartamento no Rio de Janeiro, em Botafogo, se não me engano, desce e começa a procurar alguém que pudesse mudar o pensamento daquela pessoa, sabe? Precisava de um encarnado para fazer isso. E aí o detalhe é que ele não encontra ninguém. Não consegue encontrar uma pessoa que pudesse fazer isso. E então nós espíritas, se nós fizermos esse trabalho das orações, manter o nosso pensamento em vigilância, de repente nós vamos ser esses instrumentos que a bondade divina vai nos direcionar para ajudar alguém que esteja numa situação delicada. Carlos, eu tenho aqui uma dica fabulosa. Estava aqui, esse livro, uma recomendação. Recomendação. O Marco Carvalho, Trabalhador da casa, Marcos. Maravilha. Vale ressaltar que é importante convidar os participantes a ler o livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Fabuloso. Boa noite. Que conselho vocês dariam para os indivíduos que estão no momento, né? Estão no momento. Estão em momento de reconfiguração do sentido psicológico da vida. Acho que o melhor conselho é esse da oração, de boas leituras, manter-se vigilante, manter-se próximo de pessoas que possam auxiliá-los, pessoas que possam dar aí as instruções. A leitura dos livros espíritas são um lenitivo muito grande. E à medida que o indivíduo vai lendo, ele vai automaticamente atraindo para junto de si os bem-aventurados irmãos superiores e vão afastando aquelas entidades negativas. Eu falaria para o nosso irmão, como o nosso caso, oração. Começa com a oração.
ore, 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 ore. Peça a Jesus, peça a Maria, peça ajuda. Tá? Não desista. E essa doutrina é maravilhosa. Nos faz entender por que nós estamos passando por essa. Ou seja, para que nós estamos passando por essa situação. Nos faz entender se estamos colhendo hoje o que nós plantamos no passado, mas o nosso amanhã pode ser melhor. Depende de a gente mudar hoje. Mudar o pensamento, mudar a sintonia, mudar o nosso modo de viver. Isso mesmo. As coisas começam a mudar. A Federação Espírita Brasileira fez, através do seu programa de EAD, essa educação à distância, um curso sobre a questão do suicídio. Eu estou fazendo, sabe? Tem coisa maravilhosa ali naquele curso. Pena que foram poucas inscrições durante pouco tempo, né? E agora está sendo cada um sábado. Acho que ainda tem mais dois sábados ainda. A de ontem, então, espetacular a lição de ontem. Mostrando principalmente, se alguém disser para você que está pensando em suicídio, lembrar que é verdade. Muitas vezes a pessoa, se ela conseguiu exalar isso, se ela conseguiu botar para fora isso, significa que ela está com sérios pensamentos e ela tem que ser orientada. Eu falo com orgulho, mas com humildade. Eu trabalhei 10 anos no CVV. Maravilha. Fundador do CVV aqui em Volta Redonda, eu e mais 2 companheiros. Um deles é o Raimon, Coronel Raimon da Polícia Militar. Né? Nós montamos o CVV em Volta Redonda, eu trabalhei 10 anos e temos ali umas dicas. Quando a pessoa começa a falar, como você falou, quando começa a desgostar da vida, se afastar, olho, porque está aí. Né? Então, e a doutrina é maravilhosa, a doutrina é consoladora, nos faz entender se estamos passando isso, é porque tem alguma coisa de bom para a gente aprender aí. E o que é o chamado sofrimento de 10 ou 80 anos, 100 anos que ele for viver na vida? Não é nada, né? Não é nada. Sei que tem mais alguns nomes aqui. Alice Piassi, Roseleia Neves, Maria Breves, Odete Faria, Miltinho Silva, Ana Maria de Oliveira Azevedo e Marli Cruz. Também recebo o nosso abraço e nosso muito obrigado por estar nos acompanhando. Ô Carlos, está chegando na nossa hora. Você tem mais 3 minutos aí para você fazer uma consideração, um apanhado e algum toque mais que você gostaria de frisar, por favor. Uma orientação seria: não desista. Não desista em hipótese alguma. Esteja atento que Deus tem sempre um caminho a nos oferecer. Por maior que seja o problema, por maior que seja a dificuldade e tudo mais, sabe? Eu tive um amigo que se matou por problemas financeiros. E depois, uns 3 ou 4 dias depois da sua morte, a família recebe a documentação do banco dizendo que a negociação que ele tinha proposto tinha sido aceita. Então, lamentavelmente, foi tarde demais. Então, não desistir, sabe? Pedir a Deus que dê força, dê tranquilidade, que dê orientação, não se afastar dos amigos, aqueles que possam ajudar, e repelir toda e qualquer ideia de encarnado e principalmente dos desencarnados, sugerindo o fim da sua vida. Eu acho que por aí a gente começa a buscar boas leituras que possam fazer com que a gente cresça. Por favor, fujam dessas músicas, essas sofrências que tem por aí, essas músicas que baixam o astral dessas pessoas, né? Que deixam uma sintonia muito baixa. Se afaste disso, porque isso aí é prejudicial. E a terceira coisa, o terceiro ponto é, se for possível, procure uma religião. E se for do seu desejo, procure um centro espírita, porque o centro espírita dentre todas as religiões, não é puxando para o nosso lado, não. Mas eu acredito que a doutrina espírita é a única que tem respostas marcantes mesmo para o indivíduo tomar uma decisão.
Porque quando mostra o outro lado, sem as nuances que as outras doutrinas pregam, a doutrina espírita deixa bem claro para a gente isso. É uma fé racional. É raciocinada, faz com que o indivíduo possa compreender melhor. Vamos lembrar só, meus irmãos, está lá no livro Missionários da Luz, né? O tempo enorme que os espíritos levam para fazer a preparação, o mapeamento genético, como é que o corpo vai ser, o trabalho para articular com a família que vai receber o indivíduo, o corpo que ele vai receber, todo o programa de provação, conforme está lá na pergunta 258 em diante do Livro dos Espíritos, né? Então, depois o camarada vai e bota tudo a perder. Olha só que trabalhão vai dar para si e para os demais espíritos que coordenam tudo isso. Então, a nossa liberdade, ela deve ser bem aproveitada. E lembrando, mas só para fechar, a vida continua. A vida continua. Essa é a primeira frustração que o suicídio tem, né? Não acaba com a vida. Aumenta o sofrimento, aumenta o problema, deixa problema para os familiares, acaba complicando mais. Então não desista, não desista. Chico Xavier falava, tudo passa. Tudo passa. O problema de hoje passa. Quantos problemas nós já passamos que nem lembramos mais? Quantos? Milhares. A gente nem lembra mais. Então, se está passando por dificuldade, ore, espere. Ah, mas eu morri, desencarnei e fui com o meu problema. O que é 60, 80, 100 anos perto da eternidade? Então, é melhor aguentar firme, tranquilo. E pode ter certeza que o problema que está passando é muito menor do que merecíamos. A bondade de Deus é infinita, mas a misericórdia é maior. A gente não sabe o que eles fazem para nos aliviar, para nos trazer o bem, para nos trazer a paz e a felicidade. Só deixando uma pequena biografia aí para quem quiser estudar. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, os Bem-aventurados aflitos. São textos maravilhosos que tem lá. Bem-aventurados aflitos, capítulo 5. No livro Céu e Inferno, capítulo 5 também, tem vários relatos de suicidas. Eu acho que vale a pena ser observado. Tem um livro chamado Memória de um Suicida, que é um romance, é um livro espetacular, que merece ser lido, merece ser estudado. Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco, maravilhoso mesmo. E por último, o livro Mecanismo da Mediunidade, que fala da ideoplastia, compreender como é que se dá esse processo e que nós não podemos aceitar de maneira alguma. Então, eu vou deixar mais 2 livros. Francisco Vila, a gente falou. Eu vou deixar mais 2 livros aqui, pegando carona no caso. Vida Futura, Carta aos Irmãos da Terra, de nosso irmão Rony Ricardo. São relatos de suicidas no plano espiritual pra gente, ok? Então vamos fazer a nossa agenda, aí depois eu peço o Carlos fazer a prece do encerramento. Essa mensagem final de André Luiz é bem para o nosso momento, né? Então. A sua luta é consigo mesmo e não com mais alguém. É assim mesmo que você precisa vencer, ou seja, vencer seus defeitos, vencer seus vícios, os seus desejos, os seus pensamentos, etc. O único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. André Luiz. Perfeito. Pegar já a carona, então vou começar a nossa agenda. Lembrando que o Conselho Espírita dá compagem. Mas está difícil hoje. O Conselho Espírita, o seu, está com página na internet e no Facebook. A Umevor traz o Elerson Santos nos próximos fins de semana, 27, 28 e 29. Está aí, está na agenda, o Francisco já colocou para gente aí no bate-papo aí, na nossa agenda também. Imperdível.
palestras, seminários maravilhosos. Semana que vem começa a Feira do Livro Espírita. Não teremos programa aqui. Separemos a abertura, estaremos com flash ao vivo durante o dia e a palestra de 7 horas da noite com a Ana Denigres. A programação da feira todinha, né? Então lá, 19 horas, com a Ana Denigres, palestra Ler para Ser. Aí tem segunda, terça, todo dia tem palestra, vários horários. Compareça à Feira do Livro, convide amigos, compre livros, é um bom antídoto contra o suicídio, contra a depressão. Livros. Confirmado, já está aí, de 3 a 9 de outubro, no Gacemes, Paulo de Tarso, a história do cristianismo primitivo, traz André Galvez como Paulo de Tarso e Caio Brat fazendo Estevão. E o filme tem a narração de Celestino e de outros grandes espíritas, estudiosos, né? Grandes estudiosos da doutrina, relatos imperdível. Paulo de Tarso é o grande mártir do cristianismo, é uma história de vida fabulosa. Eu, a cada dia que eu conheço mais, eu fico mais apaixonado por Paulo de Tarso, porque sofria. Ele sabia que ele ia fazer as pregações, ia ser apedrejado, ia tomar paulada, mas ele ia. Inclusive tem um detalhe dos amigos, né? Porque era mau negócio ser amigo do Paulo, né? É isso mau aí. negócio, porque onde ele ia, ele levava uma cacetada, era vilipendiado de tudo quanto é maneira. E quem tivesse com ele levava também. Sobrava. Olha só. Então, gente, um filme imperdível, imperdível. Só não terá a sessão dia 4. Né, pelo Gacemes já tinha contrato com alguma coisa lá, mas de 3 a 9 no Gacemes. Kardec continua no Netflix, quem não viu. E Divaldo Franco ainda está na internet, tá? Divaldo Franco. Curso do Passe do Canizone. O próximo vai ser em outubro, dia 12 de outubro. O Centro Espírita Seguidores do Cristo, com a roda de conversa, todo sábado, de 15 às 16h30. Todos estão convidados. E um seminário muito bem indicado com o Dr. Sérgio Thyssen, Medicina e Espiritualidade, dia 26 de outubro, lá na Sobel, na UBN. Olha só, ele é físico especializado em matéria condensada, magnetismo e supercondutividade, estudioso e pesquisador de medicina da alma. Tem vários livros publicados nesse estudo aí. Então, gente, imperdível essa palestra, todos nós. Ingresso R$10, 1 quilo de alimento. Ok? Então, a nossa agenda é essa. Nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, agradecendo a espiritualidade. Agradeço ao nosso irmão Francisco, né, que trabalha aqui nos bastidores, faz a parte toda burocrática aqui do programa. De vez em quando pula para cá também, quase que hoje eu pulo para fazer aqui. Se prepara, Francisco, se prepara. Agora você vai ficar bem. Agradecer o Carlão, que é um trabalhador que chama, ele vem na hora, não recusa o trabalho. Isso é bacana. Obrigado, Carlão. E eu peço então a gentileza de você fazer a nossa prece de encerramento. Deus, nosso amantíssimo Pai, esteja conosco em todos os momentos das nossas vidas, alimentando-nos a esperança e fortalecendo-nos o espírito para que possamos continuar na luta. Abençoe os nossos parentes, nossos amigos, nossos companheiros de jornada. Mas, nessa noite, Senhor, muito especialmente, nós queremos pedir por todas aquelas pessoas que passaram para o plano espiritual através da porta do suicídio. Que elas possam ser amparadas como sempre o são. Que esses benfeitores espirituais não se esqueçam daqueles outros que aqui ficaram, seus parentes, amigos, que estão passando também pelo sofrimento da perda, muitas vezes se sentindo culpados, muitas vezes colocando em seus corações uma autoculpa e que faz com que haja muito sofrimento. Pedimos também, Senhor, por essa casa que nos abriga, que ela possa continuar sendo um celeiro e um farol do Evangelho. Uma bênção especial para o nosso amigo, nosso irmão Totti,
para que possa recuperar sua voz, seu instrumento de trabalho, ao nosso companheiro Francisco, que se devota a essa atividade, e a todas as outras pessoas. Abençoe também, Senhor, cada uma dessas pessoas que colocaram os seus nomes nos livros de oração, essas que ficaram presentes assistindo o nosso trabalho da tarde de hoje. Obrigado, Jesus, obrigado por nós, amigos espirituais, e mais uma vez, não nos abandonem e estejam sempre conosco, porque nós estaremos sempre convosco, Senhor Deus. Que assim seja.